Bom dia, estimado ouvinte, se for ouvinte. E bom dia, amado irmão. Eu sei que isso aqui chegará na presença dos irmãos. Vamos ler a nossa Bíblia no livro de Números, capítulo 13. Gostaria de começar com vocês, capítulo 17. E enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: subi por aqui para o lado do sul e subi a montanha, e vede que terra é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito, e como é a terra em que habita, se boa ou má, e quais são as cidades em que eles habitam, se é arraiais ou em fortalezas. Também como é a terra, se fértil ou estéril, e se nela há árvores ou não, e esforçai-vos e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias os dias das primásias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zin até a Reobe, a entrada de Amate. E subiram para o lado do sul e vieram até Hebron, e estavam ali Aimã, Sezai e Talmai, filho de Enac. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois foram até o vale do Escol, e dali cortaram um ramo de vide, com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma vara, como também das ramã e dos figos. Chamaram aquele lugar o Vale de Escol, por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. E eles voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. E caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a todos a congregação, e a toda a congregação dos filhos de Israel, no deserto de Parã, em Cádiz, e deram-lhes notícias a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. E contaram-lhes e disseram: fomos à terra, aqui nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes, e também ali vimos os filhos de Enac. Os amalequetas habitam na terra do sul, os heteus, os jambuseus, os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam junto do mar e pela margem do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram, quero aí no 31. Porém os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Enaque, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos.
e assim também éramos os seus olhos. Grandioso nosso Pai Celestial, o eterno Deus, Criador dos céus e da terra, pedimos nesta hora para acrescentar a sua bênção e nos dar coragem para mais uma vez este desafio, mais uma vez esta jornada, sabendo que estes foram espiar essa terra e eles encontraram algumas circunstâncias e alguns com essas circunstâncias perderam sua fé, mas com essas circunstâncias os outros ainda permaneceram. Queremos que o Senhor nos ajude, no nome precioso do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, assentai-vos, amados irmãos. O profeta prega uma mensagem, pergunta e resposta sobre o Espírito Santo. Parágrafo 174. Irmão Branham diz assim: os espias foram Josué aqui, disse agora, eu enviei espias, queria dizer, melhor, Moisés, eu mandei espias, um homem de cada uma de suas tribos, e eu os enviei para que espiem a terra e nos tragam de volta uma resposta. Não é isso certo? E quando eles voltaram, havia 9 dos 12 que disseram, a terra é boa, mas, misericórdia, não podemos tomá-la. Que coisa! Os amoreus estão lá e nós parecemos como gafanhoto ao lado deles. Eles são homens armados, seus muros são grandes. Então, porque eu gostaria que se tivéssemos morrido lá embaixo no Egito, ao invés de você nos trazer até aqui. Ora, o pequeno e velho Caleb e Josué pularam ali. Os fizeram calar, dizendo, graças a Deus, somos mais do que capazes para tomá-la. Sim, Senhor, aí está. Agora veja, o que aconteceu? Josué e Caleb sabiam que Deus havia dado uma promessa disso. Não me importa quão grandes sejam, isto quanto obstáculos tenham, ou quão grandes sejam eles, ou quão poderosos eles sejam, aquilo não tem nada a ver com isto. Escute, irmão Branham, como está dizendo, que Caleb e Josué, no meio de alguns que estavam se levantando, não é possível. Aqueles homens são mais poderosos do que nós. Eles são mais preparados. Eles têm boa segurança. O irmão Branham disse, 9 pessoas, ou posso dizer 10 pessoas, todos eles estavam contra os 2, que era Caleb e Josué. Escute bem. Numa multidão de 12 pessoas que foram enviados para poder ir espiar a terra, ao voltar, só 2 de que tinham fé. Graças a Deus. Só 2. Está aqui Josué e Caleb, e que sabia que Deus havia dado a promessa disto. E eles disseram, não me importa quão grande seja isto. Graças a Deus. Não me importa se eles são fortes. Não me importa se eles são gigantes. Não me importa se eles são tão organizados. Não me importa se eles se ajuntaram com os governos. Não me importo quantos obstáculos tenham, ou quão grandes sejam eles, ou quão poderosos eles sejam. Aquilo não tem nada a ver com isso. Aquilo não tem nada a ver com a promessa. A promessa não tem obstáculo. Quando Deus promete, Ele faz. Quando Deus promete, Ele cumpre. Eu gosto do hino que o grupo tem cantado para nós. Quando Deus promete, Ele cumpre. Então Jesus sabia disso, que Deus quando promete, cumpre. Ele prometeu a Moisés que vai dizer ao faraó que fui enviado para tomar este povo para a terra prometida. Não se importou que tipo de rei era, que exército ele era, se ele havia de aceitar, havia de negar. Isso não era nada para Moisés. Mas a responsabilidade era de chegar
e dizer fui dito. Oh, graças a Deus. Minha responsabilidade, sua responsabilidade. Fala e deixa. Deus disse assim e podemos tomá-la. Assim Deus disse e nós temos a fé que vamos tomá-la. E você sabe que eles foram as únicas 2 pessoas daqueles 2,5 milhões que atravessaram para aquela terra, porque eles seguraram sua fé no que Deus disse ser a verdade. Amém? Já seguraram sua fé naquilo que disse Deus que era a verdade. Irmãos, o irmão Branham aí continua no 76. O tabernáculo, agora mesmo, está em Cades Barnea. Vejam, aquelas pessoas estavam tão perto. Escute bem, que eu quero aqui que vocês entendam. Irmão Branham disse, aquelas pessoas estavam tão perto que até mesmo provaram das uvas. Sintam lá como as coisas são. Aquela gente viram as uvas, provaram aquela uva, não estavam distantes daquela terra, viram a terra, mas é pena, não entraram. Viram aquela terra, provaram as coisas que saíram naquela terra, glórias a Deus. Provaram as uvas que saíram naquela terra. Eles comeram bem daquela terra, mas infelizmente não entraram naquela terra. Oh, isso nos prova nessa hora. Não se importa, irmão, ver a pessoas que também conosco provaram esta Bíblia, asseguraram essas mensagens do profeta. Isso não me importa, não me importa. Provaram que o irmão Branham é verdadeiro profeta de Deus. Eles leram as mensagens do irmão Branham, mas porém não entraram no rato. O irmão Branham diz nessa mensagem aqui, parágrafo 176, ele diz assim, quando Caleb e outros foram e trouxeram de volta as uvas, aqueles sujeitos puxaram uma e as comeram também. Irmãos, há muitos que estão levantando hoje, dizendo que nós não vamos seguir um profeta que morreu. Branham é profeta que morreu. Provaram também as mensagens do irmão Branham. Comeram também, pregaram essas mensagens, eram companheiros conosco nesta mensagem. Como aqui vocês podem ver, o irmão Branham disse, saíram, eram 2.500 pessoas que saíram do Egito com direção para Canaã, todos alegrando, atravessando o Mar Vermelho, e todos desfrutaram daquela coluna de fogo, todos estavam embaixo daquela coluna da nuvem. Porém, no tempo em que chegou já o tempo para ir ver, disse, a terra está aí, vão lá. Escolheu um de cada tribo, vão lá ver. Foram para lá ver. Caleb e Josué cortaram um cacho de uva, trouxeram. E toda a gente provaram a verdade, a terra é boa. Ei, com esse tipo de uvas assim, e a terra é boa mesmo. É, a mensagem, irmão, é boa. A mensagem, irmão, da maneira que o irmão Branham revelou, irmão, esta mensagem é boa. Sim, provaram também as uvas. Confirmaram que a terra era boa. Mas olha o fim. O irmão Branham disse, eles puxaram umas e as comeram. Oh, elas são boas, mas não puderam fazê-lo. Eles já haviam provado do bom trabalho de Deus. Escuta. Haviam provado do Espírito Santo, visto a bondade dele, provado dele, tinham provado da palavra de Deus. Vê isto? Nenhum daqueles homens, nenhum deles foi permitido atravessar. Isto é que para mim me chocou muito. Eles provaram, abraçaram essas mensagens, aprovaram também que essa mensagem era verdadeira, correta, mas por sua vez de dizer aqui que a única coisa que nós não podemos progredir é porque Branham faleceu, a mensagem dele devia cessar. Oh, que incrédulos são! Que incrédulos são!
Mesmo se quisesse eles dizerem que nós estamos seguindo como Josué, que na morte de Moisés, Deus levantou Josué para continuar, mas Josué teve uma recomendação. A recomendação que Josué teve foi dizer que Josué não te aparta nem para a esquerda, nem para a direita. Amém. E a única coisa que ainda te digo, você não deixe sair o livro da lei que escreveu Moisés na tua boca. Amém. Se as pessoas entendessem quem é o irmão Branham, eu não me interesso. Se querem ser profeta, quer o quê? Mas poderiam permanecer com toda a palavra que saiu na boca do irmão Branham. Amém. Não deveriam ter deixado. Mas infelizmente, eles concederam de querer ter um profeta vivo, mas um profeta que está fora da palavra. Amém. Fora da palavra. Os cegos são esses que provaram o dom do Espírito Santo. Provaram também a uva, viram também a terra que era boa. Manava leite, manava mel. Eles estavam lá, pisaram também, viram. Mas porém Deus não permitiu que fosse habitar naquela terra. Esta é a razão, irmão, que alguns podem ser enganados neste tempo, porque eles não foram predestinados para pisar aquela terra da glória. Amém. Nenhum daqueles homens, nenhum deles foi permitido atravessar. Eles pereceram em sua própria terra, aqui no deserto. Eles nunca atravessaram. Ou mesmo estando o suficiente perto para provar dela, mas não tinha suficiente graça e fé para tomá-la. Oh, graças a Deus, eles não tinham suficiente graça, não tinham suficiente fé para tomá-la. E o que está acontecendo? As pessoas não têm suficiente fé em crer que o irmão Branham, a sua mensagem somente cessará quando a igreja subir para a glória. Não tem fé suficiente. A mensagem, a maneira de um verdadeiro profeta. O profeta prega esta mensagem aí. Eu quero ler no parágrafo 42 aí para 44. Agora, para a igreja, nós estamos viajando para uma terra de imortalidade, uma terra onde não existe morte, uma terra onde os mortos ressuscitarão. E nós temos um excelente Salvador em nosso acampamento. Esse é Jesus Cristo, Jeová é o Salvador. Amado, e ele atravessou o Jordão da morte, o nosso Salvador, Jesus Cristo atravessou o Jordão da morte e voltou. E trouxe a evidência de que nós vivemos após a morte. Oh, glórias a Deus! Aqueles homens, quando foram espiar aquela terra, eles trouxeram a evidência que a terra é boa, mana, leite e mel. Olha, mel e leite. O irmão Branham disse, são coisas que lá no Egito eles nem comiam. Graças a Deus. Lá no Egito, onde saíram, eles não comiam mel, não tomavam aquele leite. Mas veja a graça divina, como o irmão Branham disse. Quando eles foram servidos aquele leite, Deus tinha dito, olha, saem dos alhos do Egito, saem das coisas do Egito para ir comer mel, para ir comer o leite. Eles não quiseram isso não, queriam ainda os alhos do Egito, queriam ainda aquelas cebolas do Egito. Oh, irmão Branham aqui diz aqui que, olha, eles foram aí, Josué e Caleb foram até lá, com aqueles outros, e trouxeram a evidência. Josué e Caleb, cacho que precisava ser carregado com 2 pessoas, e trouxeram, disse, está aqui a evidência. O irmão Branham disse, nós temos o nosso Josué hoje, o qual é Jesus Cristo, que ele foi ver a terra. Ele morreu. Depois de morrer, ele trouxe a evidência dele mesmo, disse, depois da morte há vida. Essa é a evidência que nós temos. Depois da morte há vida. Depois desta vida aqui cair e apodrecer, mas ainda há ressurreição. Esta é a evidência que nós temos. Ele atravessou o nosso Jordão e voltou e trouxe a evidência de que nós vivemos após a morte. Vamos para dizer amém? Então, onde está a morte? 43. Então, ele nos deu todas as coisas. Agora, nós temos a garantia
de nossa herança. Tanto que, ora, ouçam bem, eu gostaria de pregar sobre aquele assunto, mas eu realmente, parece bom para mim, neste momento, vem? Que nós temos a garantia daquilo, pois um dia nós andamos em pecado. E após sermos batizados em seu nome e ressuscitados com ele em ressurreição, nós temos sido tirados do pecado. Nunca mais queremos voltar novamente, vem? Nós fomos levantados do pecado com a evidência de que temos e estamos potencialmente na ressurreição de toda a morte. Oh, escuta, irmão Branham, disse, nós estávamos mortos no pecado, mas quando veio o Evangelho, ele nos ressuscitou da morte pelo batismo que recebemos em nome do Senhor Jesus Cristo. E ele diz, estamos potencialmente ressuscitados da morte. Você, irmão Branham, vem, se nós pudéssemos sair do pecado pela fé nele, e se houver pecado, quem desejaria voltar para as latas de lixo de pecado outra vez? Veja, nós passamos da morte para a vida. Vem? E esta é a garantia, amém? Esta é a garantia da completa ressurreição. Toda a morte física e espiritualmente, nós superamos a morte espiritual. Pois nós temos passado da morte para a vida. E como Elias foi para o Jordão um dia e tocou com Eliseu e partiu de volta e atravessou. Ele voltou com uma porção dobrada. Oh, graças a Deus. Somente podia ser Eliseu, não houve mais outro, não. Escute, somente podia ser Eliseu que poderia voltar e fazer os mesmos milagres que Elias fez. Ele voltou com uma porção dobrada. E quando nós tocamos o Jordão, está ouvindo? Quando nós tocamos o Jordão com Cristo, Elias, quando ele foi para a glória, há uma coisa que ele deixou para Eliseu, que vocês conhecem, e a porção dobrada do Espírito de Elias sobre Eliseu. Eliseu não tinha outra garantia, não. Escute, quando ele chegou, graças a Deus, quando ele chegou, depois do mestre seguir, ele não invocou outro Deus, não. Ele voltou com a mesma capa, bateu o mesmo Jordão que representa a morte, onde está Deus de Elias. Amém. Agora, por que nós não podemos falar onde está Deus de William Marion Branham? Amém. Ele bateu com a capa. O espírito que ele tinha era de Elias, graças a Deus. Amém. Eliseu estava ungido pelo espírito de Elias, embora Elias tivesse ido embora, mas o espírito de Elias estava ainda sobre Eliseu. Embora o irmão Branham tenha partido para a glória, mas o espírito de Elias está ainda sobre a sua igreja. Amém. Ele ainda não saiu, não. Ele disse, onde está Deus de Elias? Quando ele tocou só o Jordão, quando ele tocou com Deus de Elias, o Jordão se abriu. E nós também, o que aconteceu conosco? Quando o nosso Elias, o nosso Cristo, vazou para a glória, foi raptado, foi para a glória. Depois da ressurreição, ele enviou, ele deixou cair sobre nós a dupla porção do Espírito Santo no Pentecostes. E com ele nós podemos bater qualquer enfermidade. Onde está Deus? Onde está Deus? Onde está Deus de Jesus Cristo? Que ressuscitou ele dos mortos. Nós adquirimos vida eterna. Ressurreição do pecado, agora em justiça com o Espírito Santo. Então na volta com Cristo, nós voltamos com ambas. Escutem. Nós adquirimos vida eterna, primeira coisa. Ressurreição do pecado agora, em justiça, com o Espírito Santo. Então, na volta com Cristo, nós voltamos com ambas, ressurreição física, e nós já obtivemos a ressurreição também espiritual, a dupla porção. Quando nós retornarmos naqueles corpos glorificados, nós viremos com a dupla porção. Viremos com a dupla porção, a porção física e a porção espiritual. Porque comeremos
Está a ver como é a vida? Só que seremos imortais. Dupla porção. É, graças a Deus. Nós voltaremos com ambas. A ressurreição física e nós já obtivemos a ressurreição espiritual. Nós temos duas porções dela. Sempre um tipo de Cristo e a igreja. Elias, Eliseu e Elias. Eu quero terminar com essa mensagem aqui, as 10 virgens, parágrafo 239. O que aconteceu? Ele tomou um de cada tribo e disse, vá e espie a terra e veja que tipo de terra ela é. Bem, todos iam e olhavam. Oh, glórias a Deus. Isso me faz sentir mal. Disse, todos foram e olharam. Todos converteram com esta mensagem do irmão Branham e olharam também as mensagens do irmão Branham. 2 deles foram e trouxeram um grande cacho de uvas. Oh, um cacho enorme. Foram necessários 2 homens para carregá-lo. Agora, o que eles fizeram? Quando eles regressaram e viram que tipo de terra era aquela, eles viram os amorreus, os outros diferentes ali, e eles disseram, oh, eles são gigantes. Aqueles eram naturalmente os filhos de Caim, que haviam finalmente subido ali naquela nação. Mombrana de coração, ele era o filho de Caim. Ele disse, eles são gigantes, disseram. Nós não somos capazes de tomá-la. Suas terras estão todas cercadas, enormes muralhas. E ora, nós parecemos gafanhoto ao lado deles. O que eles haviam feito? Ora, eles absolutamente tinham visto a terra. Absolutamente eles tinham visto a terra. Eles provaram de seu fruto. Veja, Caleb e Josué foram ali e pegaram a evidência e a trouxeram de volta. A trouxeram em seus ombros. Eles provaram do fruto e isto é correto. Eles nunca haviam estado aí. Mas Caleb e Josué foram ao outro lado, trouxeram a evidência. Caleb e Josué disseram, somos capazes de tomá-la. Vem. Por quê? Porque Caleb e Josué estavam olhando para a palavra. Irmãos, se as pessoas se levantam contra essas mensagens, contra o profeta, você não pode olhar outra coisa, olha para a palavra. Porque eu creio que em todos os profetas dos quais Deus levantou para escrever esta sagrada Bíblia, o verdadeiro profeta, nenhum deles se levantou e ficou contra outro profeta. Os homens que Deus levantou. Nenhum deles nesta Bíblia que levantou ficou contra o seu companheiro. E por que hoje os ditos profetas ungidos desses dias se levantam e ficam contra este homem? É porque eles não têm o espírito que esse homem tinha. Amém. Este homem amou Paulo, este homem amou o irmão Branham, esse irmão Branham amou Deus. Amém. Este homem amou Deus, amou Abraão, amou Isaac, amou Jacó, amou de Gênesis, Apocalipse, todos os profetas de Deus, ele abraçou. E se esses os outros fossem verdadeiros, teriam o mesmo espírito do irmão Branham, amando todos os profetas de Gênesis, Apocalipse. Oh, Deus disse, a terra é vossa. Esse será o meu tema. A terra é vossa. Está cheia de amorreus. Escute, a terra é vossa, mas está cheia de amorreus. Entenderam, irmão? A terra é nossa, mas está cheia de demônios. A cura é nossa, mas está cheia de enfermidades. A ressurreição é nossa, mas está cheia da morte. A terra é vossa, está cheia de amorreus e de heteus e todos os tipos de eus ali. Mas disse, é vossa. Oh, eu gosto demais. Irmão Branham não se interessa que estava todos os tipos de eus. Amoreu, jambozeus. Olha, eus, jambozeus, amoreus, heteus, filisteus, estavam cheios. Não me importa.
se existem os católicos, samaritanos, batistas, seja o que for, mas a terra é vossa. Sigam e tomem-a. É vossa. E todo lugar onde pisar a planta de vossos pés, eu darei a vós. Isto é correto. Apenas continue andando. Olha, a Bíblia nos diz, continue andando. Veja, é vossa. Mas eles disseram, oh, não poderíamos ter um reavivamento assim. Oh, ora, sabem de uma coisa? O arcebispo ou o bispo, ou os presbíteros, ou alguém virá e nos chutará todos para fora. Oh, sigam em frente! Isto é certo, nós já teremos. Agora então, estes dois voltaram ali e disseram, somos mais do que capazes de tomá-la, pois assim disse Deus, vamos e tomemos. Irmãos, não me interessa se todo mundo desconverter, todo mundo da mensagem, partindo de lá mesmo da voz de Deus, até os confins da terra, um dia desconverterem dizendo que as mensagens do irmão Branham já não valem, para mim continuarão válidas. Amém. Aqui, Josué e Caleb não interessaram a multidão. Eles olharam para a promessa de Deus. Amém. Para mim não me interessa por número, quantidade das pessoas, amizades. Mas o que me interessa é ver que a minha fé ainda me diz que isso está certo. Eu continuo seguindo para frente, não me interessa. Somos mais do que capazes de tomá-la. Pois assim disse Deus, e vamos e tomemos. Mas veja, estes crentes fronteiriços, eles se aproximaram o suficiente para provar aquilo. Olha, são esses. Saíram fora no Cacô, então volta para aproximar. Saíram fora no Rio de Franque, clamor de meia-noite. Eles voltam para disputar conosco, como aconteceram com aqueles espias. Disse, voltaram aqueles judeus para discutir com Malta Josué. Vejam, estes crentes fronteiriços, há muitos crentes fronteiriços na mensagem. Eles se aproximaram o suficiente para provar aquilo. O gosto é ótimo, sim. Sim, nós queremos, irmão Abraão. Oh, não podemos fazê-lo. Oh, graças a Deus. Terminando pergunta e resposta número 14, parágrafo 75 ao 76. Olha, recordem, Josué e Caleb foram os únicos dois daquele grupo inteiro de 2,5 milhões de pessoas que entraram na terra prometida. Irmão, isso não interessa de grupo. Se um dia mesmo eu, pastor, desconverter todos os irmãos, você não interessa a ninguém. Você fica Josué e Caleb. Vai para frente. Sua esposa fica Caleb, você fica Josué, somos mais do que vencedores. Isso não me importa, se eu posso perder confiança com qualquer dos companheirismos, eu não me importo, o que me importa é que eu e a minha igreja continuaremos com esta mensagem, até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Não me importa, se o anticristo pode levantar com garras, eles podem fechar isto aqui, mas continuaremos a pregar via rádio, e o nosso povo continuará a ouvir a mensagem. Não me importa nada o que aconteça. Recorde, Josué e Caleb foram os únicos dois daquele grupo inteiro de 2,5 milhões de pessoas que entraram na terra prometida, porque eles foram até a terra prometida e receberam a bênção e voltaram. E eles disseram, somos capazes de tomá-la, porque assim disse Deus. Amém. Aleluia. E ali eles permaneceram, claro, permaneçam, irmão, nessa mensagem. Irmão Branham disse, eles permaneceram. Por quê? Agora, todas aquelas pessoas estavam olhando nas circunstâncias, porém, Josué e Caleb estavam olhando para aquilo que Deus havia dito. Amém. E eu lhe darei aquela terra, e tome-na. Essa é a promessa. Nós esperamos no rápido. Não esperamos no que dizem os outros homens, não. Se alguma circunstância vier sobre você, não olhe no homem. Não olhe no homem. Se essa circunstância chegar para qualquer pessoa, não olhe no homem. O homem é falha, o homem tem suas falhas, a esposa tem suas falhas, o marido tem suas falhas, a criança tem suas falhas, mas você olha para a promessa. Amém. Mesmo que as dificuldades sigam, você diga, ele disse, porão as mãos sobre os enfermos e ficarão curados. Eu espero. Amém. Até que a cura chegue para mim.
Não me importa o que pode acontecer. Não me importa. Josué não precisava o grupo inteiro para dizer que vamos ganhar. Ele com Caleb chega. 2 pessoas. Não precisava multidão. E nós queremos nesta fé. Queremos nesta fé. A fé que vem da palavra. Não do conselho do homem, não. Você já segura esta palavra. Não se interessa por quantidade, número de gente. Mas mesmo sozinho, você diga, eu e minha casa serviremos esse Deus. Amados irmãos, eu espero que vocês tenham acompanhado melhor ou estarão ouvindo muito bem. Eu aconselho-vos que permaneçam com a vossa fé. Mesmo que um dia não venhamos nos reunir, mas ali onde está, Ele disse que irá te raptar, vai te raptar no céu. O rapto acontecerá. Não acontecerá porque você está vindo aqui, não. Acontecerá porque você é o eleito. E Deus conhece onde está. O mundo de Jezabel estava procurando, todo mundo estava procurando de onde estava Elias. Elias ainda não estava na terra. Aliás, não estava no céu. Naquele tempo de alta cheia. Estava no céu? Nada, estava na terra. Caleb e Josué foram junto com esses incrédulos. Foram lá, mas alguns creram, os outros disseram que não é possível. Jezabel estava atrás à procura dos profetas para matar. Mas Deus estava com um escolhido aí, folgado. Oh, Elias chegou num ponto de dizer que fiquei eu. Estava a pensar isso? Fiquei eu. Não tem mais os outros. Fiquei eu só. Irmãos, você não pode pensar que está sozinho, você. Você não pensa que está sozinho. Por isso eu disse, mesmo que todos nos convertamos, não sinta que está sozinho. Você diz que eu ainda estou com o Espírito Santo. Não está sozinho, não. Você está ainda com Deus. E o mesmo Deus vai te ajudar até chegar ao seu destino. Mas o que eu te peço, não esqueça de orar por sua família. Não esqueça de orar por seu irmão. Esse tempo está difícil, mas ainda continuamos. Nesse lugar tão escondido. Pode eles não nos permitir aqui, mas ainda há Elias que está num vale orando. Esperando o tempo de Deus. Elias não poderia sair antes do tempo de Deus. Mas quando chegou o tempo de Deus, ele se volta. Voltou, ninguém mais poderia desafiar. Nós esperaremos o tempo de Deus. Tarde e cedo, o tempo de Deus para chegar, nenhum demônio fará frente. Nós estaremos sempre a caminhar nesta fé que os nossos pais, os nossos patriarcas caminharam. Espero que Deus tenha vos abençoado e fique com Deus até amanhã às 7 horas em ponto na Rádio. Deus vos abençoe. Amém.